O nosso trabalho de espanhol é sobre a série Sky Rojo e o meu nome é Ana Laura. Eu sou a Elis. Eu sou a Jordana. E eu sou a Maria Eduarda. Bom, Sky Rojo é uma série espanhola protagonizada por três prostitutas, a Coral, a Gina e a Wendy, que vivem em uma boate própria para essa atividade. A trama se inicia com Gina, que estava negociando com o dono dessa boate e também cafetão, Romeu, que, como acontece na realidade, as dívidas das prostitutas vão aumentando cada vez mais e não conseguem pagar o que devem, mesmo trabalhando muito, tendo que passar o resto da sua vida naquele lugar. Durante essa conversa, Gina, que estava desesperada para sair daquela situação, ela bate em Romeu, que revida. Logo, a Coral e a Wendy entram na sala e acham que o matam. Com isso, elas têm uma chance de fuga daquele lugar. Durante os episódios, a relação da Wendy, da Gina e da Coral se fortalece. Elas fazem de tudo para ajudar uma a outra para que consigam sair de vez daquela vida, já que o Romeu não está morto e mandou dois de seus funcionários atrás delas. Entre os capítulos, as trajetórias das meninas são contadas e é mostrado um pouco de suas vidas antes da prostituição e o motivo pelo qual entraram. É uma série extremamente forte e realista, mostrando a dificuldade para entrar, sair e viver nesse meio. Ela aborda temas como prostituição e essa romantização, machismo, tráfico de mulheres, sexualização feminina, uso e abuso de drogas, violência sexual e psicológica. A prostituição, ela vai ser uma realidade, ela é uma realidade muito difícil, que a gente consegue perceber muito com essa série. Mesmo não sendo exatamente igual o que acontece na realidade, porque o clube que essas meninas frequentam, que elas trabalham, ele é um clube muito cheio de coisas, ele foi bem produzido assim. E geralmente não é isso que acontece quando a gente vê na realidade do Brasil, assim, de vários países. Mas tem vários aspectos que mostram na série que sempre vão estar presentes, na maioria das vezes, que são as torturas, os abusos psicológicos, verbais e físicos. Sim, além do ciclo da prostituição estar sempre presente também, porque as mulheres entram nessa vida por um motivo, que é muitas vezes pela necessidade de dinheiro e de ter um trabalho, e quando elas tentam sair, elas são impedidas, muitas vezes devido a esses abusos ou ao fato de dependerem economicamente desse tipo de trabalho. Exato, como ele disse, a gente tem três mulheres principais na trama e as histórias delas vão ser contadas mais a fundo conforme passa. Então, a Gina, ela morava num lugar com muita desigualdade e ela precisava de alguma forma de renda para manter ela e a família. E no momento que uma pessoa de outro país vem te oferecendo uma vaga de emprego, as pessoas ficam encantadas com aquilo e como é tipo a única opção delas, elas vão para esse lugar. Só que o que ela não imaginava era que esse emprego, ao invés de ser como uma garçonete, seria nessa casa de prostituição, que vai mudar toda a realidade. Sim, e isso que aconteceu com a Gina, infelizmente acontece com muitas mulheres no mundo. Elas são enganadas e aí acabam indo parar em casas de prostituição. E a Espanha, ela está em terceiro lugar no mundo de prostituição. Então, eu acredito que, infelizmente, isso aconteça muito com muitas mulheres no mundo. Pois é, exato. E mesmo ela se recusando diversas vezes a aceitar esse trabalho, eles usam muito do medo e falam que vão atrás da família dela, falam que vão atrás do filho dela, para que ela não faça nada demais, que ela fique naquele lugar. E é muito interessante que ela sempre tentava esconder da mãe o que ela estava fazendo, que ela não estava trabalhando como garçonete, porque era a última opção deles. Pois é, e a mãe dela, inclusive, ainda pede para ela voltar para a prostituição. Quando a Gina liga dando a notícia que ela conseguiu fugir, a mãe dela fica implorando para ela voltar para aquele meio, mesmo ela estando muito infeliz. Pois é. E depois vem também a Wendy, que ela, na verdade, vai entrar nesse mundo por uma questão amorosa, que para conseguir dinheiro e ter uma vida melhor, longe de qualquer lugar, assim. Só que, na verdade, enquanto ela começa a trabalhar, ela vai deixando todo o dinheiro que ela consegue na mão da namorada dela. E no final, ela acaba traindo a Wendy e levando todo o dinheiro, que vai deixar ela extremamente com um sentimento muito de abandono e que vai deixar ela com muitas dívidas, não conseguindo sair daquele lugar de jeito nenhum. O caso mais peculiar que eu achei, eu acho que as gurias também, foi o da Coral, que ela foi uma das únicas do clube
que, na verdade, pediu por uma vaga de emprego. Que antes disso ela tinha uma vida relativamente estável, mas o relacionamento dela era muito tóxico e ela sofria muitos abusos psicológicos. E aos poucos ela foi perdendo tudo que fazia ela feliz e ela se sentia ela. Então chegou ao ponto dela colocar na sopa um veneno para matar o marido, mas o caldo, ele, na verdade, foi ingerido pela sogra dela, que acabou morrendo, e a Coral, ela nunca se perdoou por isso. E assim ela começa a se drogar para sair dessa realidade, e ela aceita tudo de pior que fazem com ela, e por isso que ela acaba entrando nessa vida. Então, assim como a Jordana falou, a questão das drogas é outro assunto muito abordado na série, que retrata o caso de dois personagens em específico, a Coral, que a Jo já citou, e o Christian. E esses dois personagens possuem gatilhos diferentes e fatores de risco diferentes também para a dependência, que seriam aspectos biológicos, psicológicos e sociais. Então, desde o primeiro episódio da série, é demonstrada a grande quantidade de drogas sintéticas e remédios que a Coral ingere, ou em momentos de tensão, ou em momentos de nervosismo, ou até como a própria personagem fala, para conseguir aguentar mais um dia em sua realidade, usando as drogas como uma válvula de escape. Sim, e ela vive uma realidade muito difícil com a prostituição, né? Muitas vezes ela faz coisas que não quer, que não deixam ela confortável, e acaba usando as drogas como escape mesmo, para conseguir passar por tudo, além do relacionamento tóxico que ela já tinha antes. Sim, e ao longo dos episódios se torna cada vez mais evidente as consequências dessa necessidade incontrolável de usar algum tipo de substância de forma compulsiva. E dá para perceber isso porque no quarto episódio a Coral ingere uma grande quantidade de remédios que ela conseguiu com um veterinário e ela acaba ficando alterada, o comportamento dela muda, o cérebro dela também é afetado pelo efeito das drogas e ela fica inconsciente e acaba até sofrendo uma convulsão, revelando o perigo da dependência química, que pode ser fatal ou até ocasionar distúrbios mentais e físicos. E, além disso, também retrata a relação da dependência do Christian, e que é importante citar que ele é um dos capangas de confiança do Romeu, que é o cafetão dos Las Novias, que é o clube, e ele também sofre com um distúrbio mental, que é controlado, mas também ocasionado pelas drogas. Essa situação também é demonstrada no episódio 5 da série, em que o Christian e o seu irmão, o Moisés, eles ficam encurralados e o Christian acaba sofrendo um ataque de ansiedade, devido à hipersensibilidade, e é amenizado só quando o personagem fuma uma quantidade de heroína. Pois é, e eles também tiveram muitos acontecimentos na vida deles que levaram a essa dependência. Porque na família deles, a mãe já tinha uma doença e eles tiveram que presenciar o abuso e as violências que o pai deles fazia contra ela. Então, além do trabalho, que também vai envolver muita pressão. E tudo isso faz que muitas pessoas queiram sair dessa realidade, nem que seja por alguns minutos. E além disso tudo, a série também traz uma preocupação do restante dos personagens com esses dois outros personagens que têm o caso de dependência. É perceptível que a Coral é questionada por suas amigas diversas vezes, a Wendy e a Gina, devido às escolhas dela de se drogar, e elas perguntam o motivo daquilo. E também o Christian, em seus episódios de crise, ele é instruído pelo irmão, o Moisés, que já sofreu com a mesma questão, e ele até comenta que ele fez terapia para amenizar o problema, aconselhando o irmão. Mas, então, a gente percebe que esse assunto deve ser tratado com seriedade, já que quase 25 milhões de pessoas no mundo são dependentes químicas, o que a série retrata, bem como é a realidade. Bom, então, além dos tópicos que as meninas já falaram, também a série retrata muito sobre a violência, né? Seja ela física, psicológica ou sexual, que é praticada contra a mulher. Todos os dias no mundo, muitas mulheres, elas sofrem com isso, e a violência é muito mostrada na série Sky Rojo. Logo no início, quando uma das mulheres que trabalha na casa de prostituição, a Gina, ela é agredida tanto verbalmente quanto fisicamente pelo Romeu, tanto que ela fica muito machucada, e infelizmente muitas mulheres são agredidas todos os dias. Isso é uma realidade muito triste. E dentro da série também é perceptível a presença da violência psicológica, como, por exemplo,
Nos casos em que o Romeu ele ameaça as meninas quando elas ameaçam deixar o trabalho. Sim, inclusive em um dos episódios, a Gina, ela reflete sobre a situação de estar sempre presa à prostituição, porque devido a essas ameaças do Romeu, ela fala que ela passou a vida inteira fugindo, mas que não se pode escapar, porque ele sempre arranja um jeito de achar elas. Sim, exatamente. E outro caso muito claro desse tipo de violência é o sofrido por Coral, por parte do marido dela, que ele não deixava ela usar maquiagem, não deixava ela usar alguns tipos de roupa, além, claro, dos insultos e humilhações que ele fazia contra ela. E também na prostituição também há muita violência sexual, porque diversas vezes as mulheres elas são forçadas a fazer coisas que elas não querem e acabam fazendo por medo de perder o emprego. Como o caso de Gina, né, que ela sustenta a família, então ela tem que aguentar algumas coisas obrigada. E a cena em que a Wendy fala que queria muito sair da prostituição para poder dizer não quando ela não tiver à vontade ou quando não quiser fazer algo, demonstra muito que esse tipo de violência é muito presente na prostituição e que é algo muito ruim, que elas se sentem muito mal com isso. Sim, exatamente. É horrível como que essas pessoas sempre olham para elas como se fossem garotas de programa, como se aquela decisão fosse uma carga que vai ser levada para toda a vida delas. Tanto que em um dos episódios, um dos últimos, a Wendy ela acaba sendo estuprada e o sentimento de ser objeto se torna cada vez mais presente. Outras cenas também que primeiro Gina e depois a Wendy, pelo uso da força, elas são obrigadas a ter relações sexuais com homens. Também mostra esse tipo de violência dentro da série. O que retrata muito bem a vida das prostitutas, né? Porque, em geral, é uma série muito realista e por isso que ela é considerada tão pesada. Sim, exatamente.